8 horas da manhã em ponto, terça-feira, 16 de março de 2021. O dia amanhece com um novo ministro da Saúde. Saiu o general Eduardo Pazuello, está entrando Marcelo Queiroga, que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele vai ser o quarto ministro da pasta desde o início da pandemia do coronavírus. Houve uma reunião ontem no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro, que saiu da reunião, se encontrou com apoiadores e disse o seguinte a respeito da troca do Ministério da Saúde. Vamos ouvir o presidente da República falando e confirmando, a conversa que teve e agora o novo nome para comandar a saúde do país em meio a essa pandemia que estamos vivendo. A conversa foi excelente, já conheci há alguns anos, então não é uma pessoa que tomei conhecimento há poucos dias e tem tudo, no meu entender, para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento em tudo que o Pazuello fez até hoje. No tocante às vacinas, um programa bastante ousado, mais de 400 milhões de doses contratadas até o final do ano. Esse mês vamos receber mais de 4 milhões de vacinas e essa política de vacinação em massa continuará cada vez mais presente no nosso governo. Tá aí o presidente da República, então, ontem à noite, confirmando a troca, no Ministério da Saúde. Foi bom ouvir de viva voz aí o que o presidente disse, os anseios, o que se espera a partir de agora, então, com essa troca no Ministério da Saúde. Conversei com alguns médicos aqui de São Paulo, viu, Cláudio Humberto, Thaís, e muitos deles me disseram o seguinte: o doutor Marcelo Queiroga tem um perfil conciliador. Isso é uma característica que ele desempenha no seu trabalho na medicina. O Cláudio pode até falar com mais propriedade. Ele é nascido em João Pessoa, formado pela Universidade Federal da Paraíba, tem especialização em cardiologia, tem doutorado em bioética pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, de Portugal. E tem esse perfil, então, descrito por médicos aqui de São Paulo que tem contato com ele, disputou essa eleição agora para a Sociedade Brasileira de Cardiologia e, claro, que tem um currículo aí capacitado, e gabaritado para ocupar essa missão. Tanto é que já tinha uma proximidade com o presidente da República, tanto que tinha sido indicado pelo governo para a direção da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E é isso que se espera, de um político, de alguém que vai ocupar um cargo que é muito mais político do que técnico. Melhor ainda que ele tenha ali algum conhecimento técnico para gerir o Ministério da Saúde. O que a população brasileira espera é muito simples. É dinheiro para o Sistema Único de Saúde, vacina, quanto mais vacina melhor, e também uma coordenação nacional que ficou muito a desejar nesse período final aí da gestão do general Eduardo Pazuello. Talvez seria difícil elencar quem foi o melhor ministro da história de todo o Brasil, mas se a gente começar a lista de baixo para cima, a opinião dos médicos aí é de que o general Eduardo Pazuello é o primeiro nome da lista. Cláudio Humberto, direto de Brasília, para trazer o destaque, mais informações sobre esse que é o assunto do dia, a troca, o quarto ministro da Saúde durante a pandemia do coronavírus aqui do Brasil. Cláudio, bom dia para você. Muito bom dia, Pedro Campos, bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Brasil. Essa mudança já vinha sendo costurada há pelo menos 15 dias pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele teve seguidas conversas com líderes do Centrão, principalmente o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, e ele acabou convencido de que substituição de ministro da Saúde rimava com reeleição. O Centrão pode não ganhar a eleição, mas ele sabe administrar, ou pelo menos tem expertise em governabilidade. E percebeu que a presença do ministro, aliás, não precisa nem ser especialista para isso, mas a presença do ministro no cargo provocava problemas na relação com os governos. Era problemas não por conta do comportamento do ministro, porque o ministro era usado como pretexto, por exemplo, para não ter nenhum tipo, para ninguém sentar em torno de uma mesa para conversar. Com esse ministro não dá, com esse ministro não dá. Inclusive na negociação com as forças políticas, que não são exatamente de oposição no Congresso, mas que sentam para conversar com forças governistas, O presidente acabou, já vinha um tanto quanto agastado com a presença ou com a atuação do ministro. O ministro Pazuello, imagine vocês, eu trouxe até aqui a informação em primeira mão, meteu na cabeça que ia entrar em política.
Ele desenvolve um projeto de ser candidato ao governo do Amazonas, ou no mínimo a uma vaga de senador pelo Amazonas. Quando o presidente soube disso, subiu nas tamancas, porque uma reação muito semelhante àquela quando ele descobriu que o Mandetta estava surfando na onda ali da Covid-19 para construir uma candidatura presidencial em 2022. Mais ou menos a reação do presidente em relação a Pazuello, ficou muito desapontado com isso, né? Imagina, logo o Amazonas, né? Mas enfim, a mosca azul. Mosca azul quando pica não tem jeito, né? E portanto, assim, essas conversações já vinham sendo feitas. Começaram lá no finalzinho do mês de fevereiro. No dia 28, inclusive, eu cheguei a divulgar informações sobre isso. O primeiro nome a ser levado ao presidente da República foi do deputado Dr. Luizinho, do Rio de Janeiro, que é médico, e quanto à atuação destacada nas instâncias da Câmara, né, Comissão Externa da Covid, uma série de iniciativas da qual ele participou. Também o deputado Irã Gonçalves, do Partido Progressista do Amazonas, foi citado para o cargo de ministro, mas o presidente insistiu e acabou reafirmando o seu princípio de ele próprio escolher os seus ministros, né? E, sobretudo, ministros de áreas tão fundamentais e estratégicas como é o caso do Ministério da Saúde. E foi assim que ele fez. Ele começou, então, a procurar alguém que pudesse ocupar o perfil que ele considera adequado a este momento. A conversa com a doutora Ludmila Ajá foi uma coisa muito estranha, né? Muito estranha. Primeiro porque quem a levou para conversar com o presidente Jair Bolsonaro foi o próprio Pazuello. Esquisito, né? Pois é, o que se suspeita é que o Pazuello fez isso para mostrar ao presidente, ó, tá vendo aí, ó, não há solução além do Pazuello, né? Bastou uma conversa do presidente com a doutora Ludmila para que eles percebessem as diferenças fundamentais que há entre ambos e, portanto, segundo o ministro das Comunicações, nem sequer foi feito convite. Ela andou, dando entrevistas, dizendo que ia recusar o convite, ou que havia recusado, mas o convite, a rigor, não foi feito, segundo o ministro das Comunicações disse ontem, inclusive em post nas redes sociais. Bom, o fato é que isso tudo ficou para trás. Agora temos um novo ministro, Marcelo Queiroga, é um cirurgião assim, muito admirado. Eu tenho relação pessoal até com essa turma aí de cardiologistas, né? E, sobretudo, o movimento aí em torno da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E ele é muito, muito admirado pelos colegas, né? E tem feito um trabalho importante à frente dessa associação. Ontem, a Band News Band News TV, o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o Celso Amoedo, fez declarações bastante enfáticas elogiando a conduta e os talentos do novo ministro da Saúde. Disse, inclusive, que ele era um baita gestor, ou algo assim, né? Ele aposta muito no sucesso do novo ministro da Saúde. E olha, essa aposta é do Brasil, né? Tomara que dê certo. Vamos desejar todo o sucesso ao ministro, porque, afinal de contas, desse sucesso é que depende a saúde dos brasileiros, né? Tão ansiosos por vacinas. Um pouco antes de ser demitido, o ministro Pazuello, uma demonstração de que estava ali se agarrando ao que podia, né, para tentar continuar no cargo. O ministro concedeu uma entrevista, não para fazer um balanço, mas o objetivo dele era tentar se manter no cargo, entendeu? Mostrar serviço, tá vendo como eu estou fazendo tudo direitinho? Então eu mereço ficar, era basicamente isso. Mas acabou adquirindo um tom, essa entrevista, de despedida e de balanço. E nesse balanço ele deu conta da aquisição pelo Brasil já de mais de 500 milhões de doses de vacina que devem ser aplicadas a todos os brasileiros ainda este ano. Portanto, a promessa ou a projeção do Ministério da Saúde é que durante o ano de 2021 todos os brasileiros serão vacinados. Tomara que isso se confirme. 8h09, Cláudio Humberto, Pedro Campos, ouvintes aqui do Jornal da Bandeirante. Gente, olha, muitas coisas para a gente falar a respeito da mudança do Ministério da Saúde. Queria começar com o seguinte: no momento de crise, não é, Cláudio, de recrudescimento da crise da Covid, com essa roda que parece que não termina nunca, a gente está preso aqui num pesadelo que acorda e levanta, e dorme e levanta, e ele não sai do lugar.
Ninguém quer ficar com essa batata quente no colo. Ninguém. Nem governadores, nem prefeitos, nem presidente da República. Primeiro, porque existe um medo de algum tipo de responsabilidade a respeito do que está acontecendo. E segundo, que está todo mundo olhando para a próxima eleição. Então, como é que nós vamos dividir esse abacaxi do que está acontecendo agora no Brasil? A gente tem visto, por exemplo, um movimento dos governadores e até de prefeitos indo atrás de vacinas. Qual é o cabimento dessa tentativa, a não ser a comunicação para o eleitor, para a sua comunidade, de eu estou fazendo alguma coisa além de fechar o comércio na minha cidade, no meu estado? Porque numa decisão coordenada, a compra de vacinas tem que ser feita pelo Poder Central, até porque é muito melhor você negociar com um laboratório uma quantidade de doses significativa. Qual é o cabimento que a gente tem de cidades do interior, cidades pequenas, indo lá bater na porta da Johnson, da Pfizer, falar, eu quero comprar aqui 20 mil doses? Não tem o menor cabimento. Então está todo mundo tentando tirar o abacaxi do colo. Isso acontece de uma forma mais forte, é claro, no governo federal. Por quê? Porque claramente o que tem sido comunicado e feito pelo governo federal não tem sido capaz de fazer com que a crise da pandemia seja contida. Eu não quero ser repetitiva aqui, mas é só a gente lembrar que hoje o Brasil tem os piores números do mundo em relação ao número de casos e número de mortes. E a vacinação, por mais que avance, 10 milhões de brasileiros vacinados até agora, é um número importante, mas não teve capacidade de fazer com que casos e mortes refluam, e isso é o que conta. Então, o governo federal fala, eu preciso me coçar aqui, preciso mostrar que eu estou fazendo também a minha parte. Pressionado, é claro, pelo Centrão, que não vai querer arcar com o custo político de decisões que não são afeitas ao Centrão, são convicções pessoais do presidente da República. Por que eu vou me contaminar por uma decisão mais tomada, por uma convicção errada de uma pessoa que está hoje ao meu lado, mas amanhã pode não vir a estar? Então, é esse o caldo aqui. Eu concordo 100% com você, Cláudio, quando você fala que essa indicação da doutora Ludmila Rajar foi muito estranha. Foi muito estranha. O presidente da Câmara, Arthur Lira, veio a público e falou, não, ela é ótima, excelente, vai ser uma ministra maravilhosa. Ora, é só dar uma lida no que ela pensa e no que ela coloca para a gente entender que não seria possível que ela fosse ministra do governo Bolsonaro. Até acho que seria uma ótima ministra em qualquer outra circunstância, mas desse governo não, porque ela é absolutamente contra tudo aquilo que o governo defende. Como é que você faz para colocar uma pessoa dessa assim? Por mais que as palavras permitam ali um exercício verbal de discurso, às vezes não dá para você partir do 8 para o 80 ou do 80 para o 8. Não dá, você tem que achar um meio termo. Que me parece que é o que aconteceu aqui no caso do Dr. Marcelo Quiroga, pelo que a gente tem lido do que ele já falou, pela entrevista que ele deu ontem à CNN, em que ele ficou ali escolhendo palavras, escolhendo, meu Deus, imagino a dificuldade que é para um médico, numa circunstância como essa, falar, olha, eu tenho aqui compromisso com a minha formação médica, compromisso com a ciência, mas não posso dizer que tudo isso que o governo federal tem defendido publicamente não funciona. Então, veja bem, se o lockdown não é política de Estado, também é possível numa situação extrema, e assim vamos. Olhando aqui para a vida real, esse perfil de alguém com perfil mais político, com declarações mais contidas, que se equilibra nas declarações, talvez seja o único possível e o melhor para esse momento. Para esse momento, no governo Jair Bolsonaro, o presidente jamais admitiria alguém que em público chegasse ali e falasse, olha, estou tomando posse hoje porque tudo que esse governo fez até agora não prestou. Não dá. O que é isso? Então tem que ser alguém que tenha ali trato nas palavras, trato político, capacidade de negociar com os governadores, capacidade de se comunicar melhor com a sociedade, porque essa capacidade o general Pazuello tinha abaixo de 0. Era uma pessoa que fazia pronunciamentos e não admitia perguntas, não admitia responder por que o senhor está fazendo isso, ministro? Não admitia. Isso é uma comunicação muito ruim. Então vamos ver o que vem aí pela frente. Me parece que há uma possibilidade de mudança. Lembrando que não está na mão do ministro a decisão de tudo. Não está na mão do ministro a decisão de tudo. O ministro tem algum poder, mas ele não é ilimitado.
Existe a estrutura do Ministério da Saúde, bem estruturada. No país, existe a decisão que cabe a cada governador e a cada prefeito e cabe ao ministro da Saúde a coordenação geral das políticas de saúde e, sobretudo, a negociação para a compra de mais vacinas no nosso país. Pedro. 8h15. Vamos ampliar o debate aí, falar da repercussão política, né, dessa troca do governo Jair Bolsonaro. Para você que ligou o rádio agora, estamos falando sobre a mudança no Ministério da Saúde. O cientista político Fernando Schiller, colunista aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, está ao vivo conosco numa edição especial aqui do Jornal Gente, para, dentro de instantes, trazer também a sua percepção, né? E, claro, as informações que ele tem a respeito dessa mudança anunciada ontem pelo presidente da República. Hoje começa um período de transição entre o general Pazuello e também o futuro novo ministro Marcelo Queiroga. Schiller já está ouvindo a gente? Schiller, bom dia. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Thaís, Cláudio? Prazer falar com vocês. E aí, Schiller, o que muda no cenário político, o que muda na gestão do governo com a chegada do médico Dr. Marcelo Queiroga, hein, Schiller? Olha, em primeiro lugar, eu estava ouvindo vocês conversarem, um ponto central aqui, esse é um cargo eminentemente político. Quer dizer, a ideia, e esse foi o grande ponto, você colocou isso bem, nessa tensão que se criou em relação ao doutor Ludmila Ajar. Ou seja, não há espaço no Brasil de hoje, nesse momento que o país vive, onde a pandemia se tornou o centro da questão política brasileira, o centro da polarização política brasileira, eu diria até dentro do próprio governo, você imaginar que vai chegar e eu lamento isso, quer dizer que lamento isso, deveria ser assim, vai chegar alguém com perfil estritamente técnico, vai ter absoluta autonomia, não vai considerar, muito pouco vai considerar os temas políticos que envolvem a pandemia, né, e vai tocar o barco, né, com base no que diz a ciência, até porque a ciência não é unívoca. Né, essa ideia de que a ciência é unívoca, a ciência determina tais e tais procedimentos, rejeita inteiramente. Bom, existe também divergência na área médica, sobre formas de tratamento. Por exemplo, hoje o Dr. Marcelo Queiroga já colocou, temos que respeitar a autonomia do médico. Quando ele diz respeitar a autonomia do médico, ele está dizendo o quê? Certos tipos de tratamento precoce, não é? E eu não sou médico, mas o que é tratamento precoce? Você tem os sintomas do Covid, né? O que você faz? Você fica em casa tomando, esses dias eu conversava com o médico, ele disse, fica em casa tomando dipirona, né? Fica em casa ou vai para um posto de saúde, ou enfim. Quer dizer, a partir daí você tem o seu médico, você tem a autonomia do médico, você vai definir um tratamento. Tá? Bom, só essa frase já é objeto de polêmica política no país, para ver o nível de politização que a pandemia criou no país. Nós tivemos domingo manifestações de rua em todo o Brasil, manifestações, digamos, para um momento de isolamento social totalmente inadequadas, mas representativas, e algumas bastante agressivas, enfim, contrárias às medidas de isolamento social, em apoio ao presidente Bolsonaro. E essa é uma base militante do presidente Bolsonaro que ele precisa, e que ele valoriza, enfim, que ele adula, já pensando nas eleições do ano que vem. Como é que faz? Então, assim, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão de conceder esta autonomia para as medidas de isolamento social aos governos dos estados. Cada governo desenvolve um tipo de política, de medida. Então, se a gente observa, eu gosto de observar as medidas que os governadores estão adotando, elas são muito diferentes entre si. Ritmo, intensidade, tipos de determinação do que é essencial, do que não é essencial, muda muito a cada semana. Bom, todos acertam. Né? Então, também tem uma pressuposição do outro lado, da própria oposição, dizer, toda a responsabilidade é apenas do governo federal. Então, quer dizer, é um ambiente conflagrado. E você tem um grande problema, que é o fato que o presidente da República, até agora, eu diria assim, desde o início da pandemia, ele não assume a gravidade, ele não lidera. Você não vê o presidente da República, por exemplo, indo a um hospital, reforçando o trabalho dos profissionais de saúde. Profissionais que estão lá na ponta. Eu conversava com médicos ontem, até para conversar um pouquinho sobre o Dr. Marcelo Queiroga. Ele disse, eu conversei com um médico que era coordenar uma UTI. Ele dizia, olha, eu tenho várias salas tomadas que eram de trauma, agora estão com pacientes entubados com Covid, em emergência. É um monitoramento minuto a minuto que é feito. Médicos com estresse, enfermeiros com estresse. Bom, o presidente da República precisa ser solidário com essas pessoas que estão na frente de batalha. Solidário com as famílias que perderam
aí milhares e milhares de mortos, brasileiros mortos pela doença. Então o governo precisa mudar, né? O presidente precisa mudar. Vai ser uma completa ilusão imaginar que simplesmente trocar o ministro da Saúde vai resolver o problema. Se o Dr. Marcelo Queiroga, eu também escutei essa referência, Pedro, do Dr. Marcelo, que ele é um homem conciliador, que ele tem experiência política, que ele é um homem afável, não é? Ele não chega impondo a sua regra. Então, se melhorar a relação com os secretários, se estabelecer uma relação de confiança com os secretários estaduais, não é? Nós já tivemos agora, o presidente mencionou que tem 400 milhões de vacinas, pouco mais de 400 milhões de vacinas contratadas. Bom, se melhorar o ritmo da vacinação, não é? Quer dizer, e se estabelecer uma relação de maior confiança da sociedade em relação ao que diz o Ministério da Saúde, eu acho que o governo tem uma chance, eu não diria assim de reverter o quadro, não é? O Brasil, quer dizer, a experiência brasileira com a pandemia é uma experiência ruim, mas digamos assim, melhorar as condições de enfrentamento da pandemia e termino dizendo o seguinte, não tem uma quinta chance, não tem uma quinta chance, quer dizer, não é possível trocar 5 vezes o ministro. Então eu acho que o país precisa fazer um esforço, precisa torcer um pouco, precisa ter um pouquinho de sorte, enfim, precisa muita habilidade do Dr. Queiroga para emplacar essa nova função. Cientista político Fernando Schiller conosco, Cláudio. Então, Schiller, a gente também, assim, é preciso também, no Brasil a gente percebe, assim, sobretudo a mídia aqui no nosso país, trata desse assunto da vacinação como se o país vivesse uma situação que fosse apenas brasileira, né? E não é. A gente vê que a situação aqui é crítica, é difícil, estamos com um número de mortes que é um espanto, a Thaís já se referiu a isso, é hoje o país onde a média de mortes nos últimos 7 dias é a maior, não é ainda não superou os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem quase o dobro do número de mortos do que no Brasil até agora, apesar de todo o dinheiro, apesar de todas as vacinas de que dispõe, etc. e tal. Agora o Brasil é hoje o 5º país que mais aplica vacinas à sua população, né? O Brasil distribuiu 20 milhões de vacinas, aplicou 20 milhões de doses, aplicou até agora 13 milhões 800 e tantas mil doses neste momento. Até o fim do dia passaremos dos 14 milhões. É evidente que esse número não é suficiente para os 220 milhões de brasileiros. Mas olha, o Portugal imunizou menos de 1 milhão de pessoas e está na Europa. Na Europa, 12 países interromperam o processo de vacinação por falta de vacinas. Estamos falando da Europa, né? Portanto, assim, é uma situação, essa busca, a demanda por vacina, é uma coisa absolutamente generalizada. Temos problemas aqui no Brasil imensos, né? O Pazuello, como diz o Pedro, vai disputar ali o posto de pior ministro da história do Ministério da Saúde até este momento. Mas também, assim, não é que tenha... É preciso a gente reconhecer, ontem, por exemplo, o Pazuello anunciou a contratação demonstrou, né, que mostrou lá um quadro, etc., mostrando uma vacinação que hoje totaliza em 562 milhões de doses, 500 milhões de doses. Então, assim, dizer que o Brasil não tem vacina, nem vai ter, eu acho que continua sendo um discurso do ano passado, né? Que não ajuda muito, inclusive porque a gente precisa, nós todos temos como cidadãos, né? Eu não falo como jornalista, falo como cidadão mesmo, né? De manter ali aquela expectativa positiva de que o que está ali na frente não é a morte, é a vida, né? Temos vacina, é preciso sempre a gente destacar isso. Temos vacina, em algum momento ela vai chegar. Aqui no Distrito Federal começa amanhã a vacinação de pessoas a partir dos 72 anos, é um avanço, né? Temos um presidente da República que é um ignorante total sobre essa questão. Ele fala em vacinação em massa, ele nem sequer sabe o que é o que está no Brasil em curso não é uma vacinação em massa. Vacinação em massa é fila na porta do posto de saúde, independentemente de idade, e as pessoas sendo vacinadas. Isso é vacinação em massa. E nisso o Brasil é craque. O que nós estamos fazendo é vacinação setorial. Enfim, eu acho que é uma situação difícil. É preciso lembrar que com esse 4º ministro da Saúde, o atual governo, o governo de Bolsonaro, iguala, por exemplo, os governos Sarney, Collor, Lula e Dilma. Cada um desses presidentes tem essa coisa em comum. Tiveram 4 ministros da saúde. O Fernando Henrique Cardoso teve 5. Então, assim, sabe, assim, nem tudo parece o que é a tragédia que se desenha também.
Eu queria do Schiller exatamente essa apreciação, né? Ele como especialista, cientista político tão admirado, que nos ajudasse a refletir sobre isso, sobre o que o Barra Torres, que é o presidente da Anvisa, chamou de negacionismo da esperança, né? Há uma coisa obsessiva de jogar para baixo no Brasil, né? Isso é claro que tem a ver muito com o espírito criado pela própria doença, pela pandemia, que joga todo mundo para baixo mesmo, né? Mas eu queria que você falasse sobre isso, né? O brasileiro que é tão, às vezes, entre aspas, acusado, né, de ser um otimista pela própria natureza, está tendo uma visão demasiado pessimista do processo. Você acha isso, Schiller? Como é que você avalia? Concordo inteiramente, Cláudio. Assim, vamos só pegar esse exemplo da brevíssima passagem pelos holofotes aí desse tema da doutora Ludmilla. Quer dizer, no domingo à noite, domingo à tarde, domingo à noite, eu observava as redes sociais, conversava com as pessoas, via a reação da mídia. Você tinha, de um lado, os radicais ligados ao governo, literalmente destruindo a reputação da doutora Ludmilla. Imagina que colocavam fotos dela com o ministro do Supremo Tribunal Federal, uma foto dela com o presidente da Câmara dos Deputados, um vídeo onde ela chamava a ex-presidente Dilma de presidenta. Quantas pessoas não, até por uma gentileza com a ex-presidente Dilma, não a chamaram de presidenta em algum momento? Quer dizer, aquilo tudo era visto como algo muito grave, muito grave. Então, assim, e fez críticas à política do governo. Bom, qual médico em algum momento não fez críticas à condição brasileira desse processo todo ao longo de um ano? E de outro lado, a oposição, obviamente, muito temerosa. Era curioso até observar a reação de líderes da oposição. Parece que desejavam, digamos, que a mudança não fosse feita, que a doutora Ludmilla não aceitasse, porque ia manchar sua biografia, etc., para que tudo continuasse como está, porque isso acabou se transformando num embate político. Então é um paradoxo onde muitas vezes, na política, aliás, é extremamente comum isso. Quer dizer, você deseja que o seu adversário erre, porque se ele não erra, as suas chances eleitorais diminuem. O problema é que, nesse aspecto, nós estamos tratando de vida e de morte. Nós estamos tratando de uma maior crise sanitária, eu diria humanitária, na história do Brasil. Como é que você coloca o interesse político? Só que ele é colocado. Ele é abertamente colocado. Que se criou uma lenda no Brasil de que toda a responsabilidade na condição da pandemia, todos os problemas que acontecem, derivam apenas do governo federal. Isso não é verdade. Obviamente o governo federal tem a maior responsabilidade, mas o Supremo Tribunal Federal exatamente deu essa autonomia aos estados para que os estados também tivessem responsabilidade. O governo federal transferiu uma quantidade enorme de recursos. Os estados terminaram superavitários no ano passado, prefeituras terminaram superavitárias. Quer dizer, condições para fazer política, para contratar pessoal, existem no país. Eu acho que o Brasil cometeu um erro nesse processo todo, já disse aqui. Sei que eu sou opinião minoritária, não tem problema, já estou acostumado. O Brasil deveria ter feito um grande acordo com o setor privado na área de vacinas. Havia muita gente, havia uma articulação grande de empresas, grandes empresas brasileiras para aquisição de vacinas, para vacinação de funcionários, com doação de metade ao Sistema Único de Saúde. Aí se criou essa outra lenda de que não há vacinas no mundo. Bom, agora as vacinas estão aparecendo. Eu li a matéria na revista Science, por exemplo, mostrando que logo nós podemos ter uma oferta abundante de vacinas, porque muitos países compraram muito a mais do que era necessário e não dão ritmo. Quer dizer, então você tem oferta no mercado internacional, vai ter crescentemente oferta. E essa questão do setor privado, Schiller, me parece que a gente não teve aqui nem a coragem como país de colocar o debate em pauta, não é? Qualquer coisa falada a respeito disso, parece que você quer passar a gente na frente, que você ignora os mais pobres. É uma discussão ali tão taxada, tão ideologizada, que você fala, escuta, isso aqui não vai dar, vamos seguir do jeito que está. E a gente poderia ter conseguido uma quantidade maior de vacinas se tivéssemos enfrentado essa discussão também. Exatamente, criou uma lenda, outra lenda, no debate político está cheio de lenda, A lenda de que, que vai furar fila, ninguém fura filas. Se você tem um conjunto de empresas, a minha visão é que isso deveria ser consertado com o governo. Um conjunto de empresas que fazem uma aquisição, que fazem uma doação de metade das doses para o governo federal, para o sistema SUS, e vacina os seus próprios funcionários, por exemplo, você tem essas pessoas passam a não depender mais do sistema público, da vacinação, das filas. Então as filas reduzem-se. Sabe o que está acontecendo? Eu conversava com pessoas ainda ontem sobre isso. Os muito ricos brasileiros estão indo a Miami fazer a vacina. Estão indo a Miami fazer em outros países fazer vacina.
porque tem condições para fazer isso, né? Então a gente muitas vezes vive numa espécie de cinismo no Brasil, né? Então eu acho que se errou muito. Esse tema da vacina deveria ter sido antecipado pelo país, acho que o Cláudio tem razão, o governo agora está retomando. E termino dizendo, acho que o governo não quer queimar o ministro Pazuello. Então vai fazer uma transição aí mais suave, se falou em 2 semanas, eu acho positivo isso. Né? E acho que a avaliação sobre a gestão do ministro Pazuello é muito cedo para fazer. Né? Nós não temos a menor condição de fazer essa avaliação, agora nem é relevante. E vamos lembrar também que tinha ameaça de uma CPI no Congresso. Né? Então o governo se livrou de um grande pepino. O Cláudio mencionou um tema interessante. O Centrão é especialista em governabilidade. E governabilidade não rima com marola. Né? Então a presença do ministro Pazuello ali era uma ferida aberta. Quer dizer, bom, aqui encerro mesmo dizendo o seguinte, quer dizer, essa frustração em torno da doutora Ludmilla, né, acabou sendo boa para o governo e boa para o doutor Marcelo Queiroga. Eu vou até usar uma linguagem do futebol, sabe aquele jogador que puxa a marcação? Nosso ouvinte vai entender. Ele vai na frente, puxa a marcação, né, às vezes sofre uma falta, e por trás você tem um jogador que pode eventualmente fazer o gol. Quer dizer, então, se o doutor Marcelo Queiroga tivesse sido a primeira opção, possivelmente ele teria sofrido toda essa carga que acabou recaindo sobre a doutora Ludmilla. Então, na atrapalhada aí, da má comunicação do governo, enfim, eventualmente a solução não tenha sido das piores. Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui da Rádio Bandeirantes, falando conosco sobre o assunto político do dia, o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Obrigada, Schiller. Grande abraço. Foco em você. Minuto ESG. Foco em você. Ser consciente transforma negócio.